Olá, prazer mais uma vez estar aqui para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, querido irmão e querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e é um prazer sempre muito grande estar aqui para que nós possamos estudar, falar aqui da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, né? Sobre as almas que João viu embaixo do altar em Apocalipse capítulo 6. Então eu espero que você assista esse vídeo até o final para que você possa compreender, tá? Antes de nós fazer esse estudo, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos com a sua fronte e vamos orar com Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui na Tua presença, para que possamos estudar a Tua Palavra. Que nesse dia o Senhor cuide de cada um de nós. Abençoa, meu Pai, a cada pessoa que vai fazer esse estudo, meu Pai, para que elas possam compreender cada vez mais a Tua Palavra e como o Senhor tem a misericórdia de cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ler aqui, eu vou explicar para você um texto muito, de certa forma, curioso na Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versículo de 9 a 11. Eu vou ler o texto e eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Eu quero lembrar você que Apocalipse e o livro de Daniel, praticamente 90 a 95% desses dois livros não se entende como se lê. É profecia. Foi escrito com muito simbolismo. Por exemplo, Daniel vai usar muito animal, né? Urso, leopardo, leão. Esses animais têm um significado, tá? Que significa reino, poder, né? E João também vai usar aqui muito simbolismo no Apocalipse, principalmente besta, né? Dragão, isso você já sabe, coroa, mulher. Então, dentro dessa perspectiva que nós devemos estudar Apocalipse. Nós não devemos ler um texto e tirar ele como literal, tá? Existe aqui, eu vou ler um texto aqui e em seguida eu vou explicar. Eu quero que você preste muita atenção para que você possa entender como se faz exegese e usa a hermenêutica nos textos bíblicos, tá? Então não saia daí, assista esse vídeo até o final. Apocalipse 6:9 diz assim, aqui falando de Jesus, das aberturas do selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eu fiz a leitura aqui de Apocalipse 6, 9 a 11. O que eu quero destacar aqui, quando lemos aqui que João viu almas debaixo do altar, este é um versículo de peso para os que defendem a imortalidade da alma. Só existe imortalidade em um ser, que se chama Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz assim que o único que possui a imortalidade é Deus. Então o ser humano é um ser mortal. E essa doutrina que a alma não morre, isso é uma doutrina da serpente falada lá no jardim do Éden para nossos primeiros pais,
ela falou para Eva: você pode comer desse fruto que certamente não morrerás. Então, o que eu quero dizer para você aqui, o que foi que João viu aqui? Antes de eu explicar esse texto, eu quero que você reflita nessas palavras aqui de Mateus. Veja bem, antes de nós explicarmos Apocalipse capítulo 6, nós temos que ter em mente algumas passagens para que nós possamos compreender. Mateus capítulo 17 vai dar uma bela razão para nós entendermos que as pessoas que estão no céu estão com seu corpo. Quer ver? 6 dias depois, tomou Jesus consigo, Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e o seu irmão Tiago e João e o levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, e se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu. Eis vindo uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Veja que o texto é claro. Pedro viu parecendo Moisés e Elias a Jesus na sua transfiguração. E aí Pedro disse: que bom, Senhor. Você quer? Eu vou fazer 3 tendas. Uma vai ser sua, uma para Moisés e uma para Elias. Que sentido teria Pedro de falar essas palavras a Jesus se fosse apenas um espírito, alma desencarnada? Porque teria sentido uma tenda? Que sentido teria fazer uma casa para uma alma, se é apenas um espírito? Isso não faz nenhum sentido. Quando nós lemos Gênesis capítulo 5, versículo 24, nós vemos ali que Enoque andava com Deus e ele foi transladado para não ver a morte. Deus levou ele vivo para o céu. Segundo Reis capítulo 2, versículo 11, diz que Elias foi levado vivo no redemoinho de fogo. Eliseu não viu o corpo de Elias caindo e saindo alguma coisa de Elias de cima de um carro de fogo. Não há coerência. Os imortalistas da alma, eles usam apenas esses versos isolados, como eu acabei de ler, Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Né? E algumas falas de Paulo, que está fora de contexto que eles pregam. Então agora nós vamos ler, depois que você ficou sabendo dessas passagens que eu te falei, agora nós vamos sim para Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, e explicar para você o que então João viu. Primeiramente, quando João tem a visão de Apocalipse, ele vê o santuário de Deus no céu, né? E aqui o verso 9 diz assim, que as almas estavam debaixo do altar. No céu só existe um altar, o altar de incenso. E o altar de incenso não era para esse tipo de uso, para fazer sacrifício. Não é. Você está entendendo? O altar de que João está falando aqui, esse altar está na terra, onde as testemunhas de Jesus foram mortas num altar de idolatria, mortos a testemunha pelo poder perseguidor de Roma. Na época, Roma perseguia os cristãos que não professavam a fé que ela desejava, né, da sua forma. As pessoas que não professavam eram perseguidas e mortas, e nesse altar de idolatria as vítimas eram mortas, sangue eram jogados pelo chão. E então, quando João diz que essas almas estavam clamando: até quando não vingues o nosso inimigo? É importante você saber que essa visão está na terra, que João está falando. Não há um altar desse tipo no céu. Só existe um altar de incenso.
Não um altar lá que as almas ficam debaixo clamando a Deus. Nós temos que entender que quando a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 21 de uma nova terra, lá não vai haverá mais dor, nem pranto, nem morte, não haverá mais enfermidade, não haverá mais nada. Nós será um estado de corpo glorificado, nós não teremos mais necessidade de nada. E por que que as almas que estão no céu, elas clamam por vingança? Não teria sentido ela estar vivendo com Deus no céu e estar clamando por vingança. Bem que Deus sabe que Deus vai vingar aquilo tudo que foi feito pelas suas testemunhas, aquelas que não se curvaram, que não se entregaram à idolatria. Então, é feito uma promessa de vestidura branca, parcial, que vai ser, na verdade, dada definitivamente depois que acontecer tudo que Apocalipse descreve. Ou seja, quando vier o final, o juízo, a testemunha vão ser revestidas de branco e vão andar com o Cordeiro. Nós precisamos de ler o Apocalipse e entender à luz dos textos bíblicos, né? E é importante nós sabermos que ao estudar o livro de Apocalipse, existe muito simbolismo e também existe chamado personificação, né? O que é? Uma figura de linguagem conhecida como personificação, é que dá, em determinada condição, atribui vida, ação inteligente a objeto inanimado. Você entendeu? Eu vou lhe explicar, eu vou ler aqui na Bíblia para você. Quer ver? Por exemplo, quando diz que as almas falam, que as almas clamam em grande voz, dizendo: ó grande soberano Senhor, santo e verdadeiro, e julgas no vinho o sangue dos que habitam. Até quando, né? Não julgas o nosso sangue. Então veja, como que as almas ou o sangue, alguma coisa clama? Nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 4, que essa figura de personificação, a personificação em determinadas condições, como eu falei, ela atribui, né, vida, ação a objeto e inteligência a objeto inanimado. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 10 diz assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a terra a mim. Você acha que tem possibilidade de um sangue clamar? Não, nenhuma. Então usa-se uma personificação, né? Figuras de linguagem. Abacuque, veja o que diz aqui o Abacuque capítulo 2. Abacuque 2:11 também vai dizer, Abacuque capítulo 2, versículo 11. Olha que importante quando nós estudamos, né, a Bíblia de forma responsável, de forma coerente, para dar sentido aos textos, né? Abacuque 2:11 diz assim: porque a pedra clama da parede, e a trave lhe responderá o madeiramento. Tem como pedra falar? Tem como madeira responder? Não. Não tem. Então ali também não tem como a alma nem o sangue clamar. É uma personificação de ação de vida e inteligência que atribui a objeto inanimado. Quer ver? Olha aqui esse texto no Novo Testamento. Tiago 5:4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram
o vosso campo, e o que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Tem como o salário seu clamar alguma coisa? Tem como ele dizer alguma coisa? Não. Então, Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11, é a mesma coisa. O uso simbólico das palavras de João. Apocalipse foi escrito de forma simbólica e por isso nós temos que prestar muita atenção quando nós estamos lendo Apocalipse, né? Quando você estuda Daniel, você vai ver que Daniel também vai usar muito simbolismo, né? Então é importante você ler os textos dentro do seu contexto, fazer exegese e hermenêutica, tirar do texto bíblico aquilo que o texto está dizendo. Nós sabemos que no céu existe pessoas com seus corpos, assim como eu e você, só que um corpo glorificado. Veja o que diz aqui, Mateus capítulo 27. Há uma passagem extraordinária aqui nesse texto. Veja Mateus capítulo 27. Eu vou ler aqui o versículo 50 em diante. Eu vou ler aqui até os 53. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu-se as rochas. 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele entregou o Espírito, diz que a terra fendeu. E depois da ressurreição de Cristo, diz que a terra fendeu e os sepulcros se abriram, né? E depois da ressurreição de Cristo, muitos mortos ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém. Muitas pessoas o viram com o corpo, não viram um fantasma. E olha que interessante que diz Efésios capítulo 4, Efésios 4, 8. Aqui é o cumprimento, relatando Mateus 27, né? Falando sobre Mateus capítulo 27. Olha o que diz o texto, Efésios capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler aqui o 7 primeiro. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção dos dons de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ou seja, quando na ressurreição de Cristo, né? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você entendeu? Quando ele ressuscitou, depois que ele subiu ao Pai, ele levou como prêmio da sua ressurreição, para dar testemunho que Jesus ressuscitou, os cativos e cativeiro. Os cativos do cativeiro, né? Então, querido irmão, querida irmã, essa doutrina que as pessoas dizem por aí, pregado nos púlpitos hoje, da imortalidade da alma, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso não é bíblico. Isto é uma doutrina da serpente. A imortalidade só existe em Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Eu leio assim, ó, o 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homens algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Então só existe imortalidade em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Esses possuem imortalidade. Nós somos seres humanos mortais. Por isso, ao estudar Apocalipse 6, de 9 a 11, temos que ter em mente que as almas que estão debaixo do altar
não quer dizer que elas estão no céu, que tem um altar no céu e as almas estão debaixo clamando. É uma figura de linguagem que João usa para dar a ênfase no que aconteceu no passado e que Deus vai vingar o sangue dessas testemunhas. Tá? E para nós caminharmos aqui para o final, eu gostaria de compartilhar com você uma passagem de um livro que eu tenho aqui, muito bom, de Ellen G. White. Né? Para você que é adventista do sétimo dia, se você não estudou nenhuma obra de Ellen White, eu convido você a adquirir pelo menos uma obra dela. Eu vou ler aqui esse livro aqui, Desejar de Todas as Nações, O Grande Conflito. Eu tenho também o Desejar de Todas as Nações ali. Só que a passagem que eu quero ler está aqui nesse livro. Para você ler, o primeiro sermão que foi pregado sobre a imortalidade da alma foi o sermão de Satanás. Foi o primeiro que pregou esse sermão da imortalidade da alma. Olha o que a irmã White escreveu na página 445 e 446. Então vou ler aqui o finalzinho da página 445. O primeiro sermão da imortalidade da alma quem pregou foi Satanás aos nossos primeiros pais. Olha o que diz o texto. Preste atenção no que diz o texto. O único que prometeu a Adão a vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva no Éden: é certo que não morrereis. Gênesis 3:4. Deus disse: se vocês comerem desse fruto, certamente morrerá. E a serpente contradizeu a palavra de Deus, dizendo que não morreria. E aí então, o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade foi pelo inimigo. Foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Entretanto, essa declaração, baseada apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos cristãos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. Interpreta-se a sentença divina: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18. Eles interpretam Ezequiel 18:20 da seguinte forma: a alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. É impressionante a estranha presunção que faz com que as pessoas sejam tão crédulas com relação à palavra de Satanás e incrédula a respeito com a palavra de Deus. Aqui dizendo que as pessoas acreditam mais na palavra do inimigo do que na palavra de Deus. E continua dizendo: após sua queda, tivesse sido permitido ao ser humano ter livre acesso à árvore da vida, ele viveria para sempre e o pecado seria imortalizado. Imagina se o homem tivesse comido naquela época da árvore da vida, o pecado não teria mais fim, seria imortalizado o pecado. Porém, querubins e uma espada flamejante guardavam o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. E a nenhum membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira e participar do fruto doador da vida. Portanto, não há nenhum pecador imortal. Depois da queda, porém, Satanás ordenou os seus anjos que fizessem um esforço especial para incutir na mente das pessoas a crença na imortalidade inerente do ser humano e depois induzir o povo a receber esse erro. Deveriam levá-los a concluir que o pecado viveriam em um estado de eterna miséria. Agora, o príncipe das trevas, atuando por meio dos seus agentes, apresenta Deus como um tirano vingativo, declarando que ele, Deus, mergulha no inferno todos os que não lhe agradam e faz que sempre sintam sua ira e que, enquanto sofrem angústia inexprimível e se contorcem nas chamas eternas, seu Criador olha para eles com satisfação. Aqui, Satanás,
ele quer justificar todos os erros que ele fez, jogando a culpa em Deus, dizendo que Deus é ditador, que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tirano. Foi isso que ele fez. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, depois você lê lá. Continua a leitura. Assim o príncipe dos demônios reveste com seus próprios atributos o Criador e benfeitor da humanidade. Assim que ele escreve Deus, né, como tirano. A crueldade é satânica. Deus é amor. E tudo quanto criou era puro, santo e belo, até o pecado ser entronizado pelos primeiros grandes rebeldes. Satanás é o inimigo que tenta o ser humano a pecar e depois, se possível, o destrói. E após dominar sua vítima, alegra-se na ruína que consegue causar. Se lhe fosse permitido, prenderia toda a humanidade em suas redes. Se não fosse a intervenção do poder divino, nenhum filho e nenhuma filha de Adão escaparia. Satanás está procurando vencer os seres humanos hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, abalando-lhe a confiança em seu Criador e levando-o a duvidar da sabedoria do seu governo, da justiça das suas leis. Satanás e seus representantes retratam Deus como sendo pior que ele, com o objeto de justificar suas próprias malignidades e rebelião. O grande enganador se esforça para transferir suas próprias crueldades ao nosso Pai Celestial, para dar a impressão de que ele, Satanás, foi gravemente lesado devido à sua expulsão do céu, por não querer se sujeitar a um governo tão injusto. Aqui as defesas, falando das defesas de Satanás, o que ele pretende nos dias de hoje, levar cada vez mais pessoas à escravidão e as pessoas deixar de confiar naquilo que a Bíblia ensina, e agora vai ser introduzido na mente deles aquilo que a serpente disse. E hoje nós vemos que está cheio de denominação, incutindo aí na sua mente as coisas do mundo, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. E para finalizar aqui esse estudo, eu vou ler a última passagem aqui, na página 58 desse livro, que é uma passagem especial, como você deve ler a Bíblia. Olha o que diz aqui falando que nos tempos que os valdenses, né, foram perseguidos, eles nunca deixaram de estudar a Bíblia. Mesmo à luz de lamparina, com pouca luz que eles tinham de ficar escondidos na perseguição, eles estudavam as Escrituras, liam versículo por versículo, capítulo por capítulo. E diz assim, e ali diz, né, que muitos anjos o rodeavam, protegiam eles. E aí Ellen White diz assim: Satanás incitar a sacerdotes e prelatores a enterrar a palavra da verdade sobre a poeira do erro, da heresia e da superstição, mas de modo extremamente maravilhoso, ela foi conservada incontaminada ao longo dos séculos de trevas. Não trazia a marca do homem, mas uma impressão divina. Pessoas têm se esforçado incansavelmente para obscurecer o claro e simples sentido das Escrituras e de fazer com que elas contradizem seu próprio testemunho. Porém, como a arca de Noé sobre as águas agitadas e profundam, a palavra de Deus resiste às tormentas que aumentam, as tormentas que ameaçam a destruí-la. Assim como a mina tem abundantes veios de ouro e prata ocultos debaixo da superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem ser cavados. A Sagrada Escritura tem o tesouro da verdade que são revelados unicamente ao dedicado, humilde e devoto pesquisador. Então, olha, se você deseja, estude a palavra de Deus, que há muito tesouro nelas contida. Deus destinou a Bíblia ser um livro para toda a humanidade.
na infância, na juventude e na idade adulta, o qual deveria ser estudado em todas as épocas. Ele deu a tua palavra ao homem como revelação de si mesmo. Cada nova verdade descoberta é uma nova revelação do caráter do seu autor. O estudo da Escritura é um meio divinamente designado para levar o ser humano a uma comunhão mais íntima com seu Criador e dar-lhe um conhecimento mais claro da sua vontade. É um meio de comunicação entre Deus e a humanidade. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, temos em mente que a imortalidade só pertence a Deus, e quando nós formos interpretar um verso, nós precisamos cada dia buscar mais aquilo que realmente ele está dizendo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, espero que você tenha gostado desse estudo, e se você deseja fazer um estudo específico, você pode comentar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Feche os olhos com sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia de estudo. Que o teu bom e santo Espírito, Senhor, continue conosco por todos os dias. Guarde cada um de nós, meu Pai. Proteja-nos de todos os mal. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu te espero, então, num próximo estudo. Até lá.